meus amigos, obrigado por mais uma vez estarem aqui comigo para esse bate-papo, para essa conversa gostosa, para esse mais novo vídeo que eu vou fazer hoje junto com o Juliano, meu grande amigo. Grande mesmo, que olha o tamanho desse homem. É um sucesso. Ju, bem-vindo à nossa casa. Você já Obrigado. conhece, já está aqui sempre, mas hoje essa casa e esse sofá vai ser um palco para você contar sobre a sua história de vida, falar tudo que você tiver de vontade de mandar para fora para o mundo ouvir, poder aprender, se a gente conseguir sair daqui com alguns exemplos de vida, algumas coisas que nos inspiram, já valeu esse tempo nosso aqui e com certeza isso vai acontecer, porque esse menino aqui tem muita coisa para falar para gente. A gente vai falar da infância dele, tempos de igreja, trabalho, casamento hétero, casamento gay, filhos. É muita coisa que aconteceu na vida desse homem, tá? E continua acontecendo, óbvio, né? Ju, vamos lá. Mais uma vez, bem-vindo. Obrigado. Sinta-se em casa. Tá nervoso? Não, tô Tá de boa. tranquilo? Tá tranquilo, a câmera tá ali. Ele falou que Tranquilo. eu não podia brigar com ele porque eu briguei com o Júnior para falar onde estava a câmera, mas a câmera tá ali. Pode olhar para ela. Vamos lá. Onde o Juliano nasceu? Bom, eu nasci no Paraná. Quando perguntam onde eu nasci, eu falo que é em Palotina, porque é um pouco maior do que onde eu sempre morei. Quando fala Maripá, ninguém ouviu falar. Já ouviu falar de Maripá? Maripá? Não, e olha que eu sou do Paraná. Palotina, sim, eu já conheço. Então, aí quando me perguntam, eu falo Palotina. Aí a pessoa, ah, sim, conheço. Aí eu falo, mas era do lado. Pequenininha. Aham. Verdade, pequenininha, ficou até quantos anos lá? Eu fiquei até 14 anos. Mas ficou bastante. Sim, passei a infância e parte da quase com 14 anos aí eu me mudei com os meus pais pro Mato Grosso, para Sinop. Então vamos voltar um pouquinho até os 14 anos. Maripá, Juliano com 4, 5 aninhos, como que foi crescer nessa cidade pequenininha? Uhum. Conta pra gente. Quando eu nasci, eu morava no sítio. A gente morava no mesmo sítio dos meus avós. Aí eu tenho um irmão mais novo. Os meus pais, os meus tios, os meus avós todos moravam ali, no mesmo sítio. Meu pai foi um dos primeiros a casar, e aí eu tenho tios novos, enfim, todos eles são muito novos. Aí a gente foi criado ali no sítio, né? Brincando, correndo atrás de galinha. é, Meu irmão, por exemplo, dirigia trator, e Você cresceu nesse ambiente bem rural mesmo, então. sim, a gente tinha cavalo, tinha, enfim, bichos ali de Tá, estimação. então na verdade você morava numa cidade pequena, mas do lado da cidade era o sítio que vocês moravam. Então você não morava nem na cidade, você morava no sítio mesmo, Isso. até os 14 anos. Não, eu me mudei pra cidade com, acho que eu tinha 10 anos quando a gente foi Ah, morar na mas cidade. que é do lado Que é do também. lado e a gente sempre estava ali no sítio. Então a minha criação praticamente Sim. foi por ali. E como foi para você crescer no sítio? É, Qual que era a sua visão de mundo estando ali dentro do sítio? Maripá é muito comum, né? Interior. Eu acho que tem mais gente no interior do que na cidade mesmo. Sim. Acho, né? Aham. Não sei estatisticamente, mas eu acho que tem mais pessoas na zona rural do que na cidade. E aí, para a gente era muito natural, muito comum. Eu comecei a sentir diferença mesmo, um baque muito grande quando eu fui para o Mato Grosso. Eu fui conhecer mais o mundo, digamos assim, né? Fui ver que existe civilização quando eu mudei para lá. Sim. Apesar de tudo, foi lá que eu comecei a me descobrir como pessoa mesmo, né? Sim. Já De- adolescente daí também, Adolescente, né? aí depois eu também comecei a trabalhar, e aí é, quando eu morava, por exemplo, no Paraná, e é uma cidade bastante tradicional, assim, Uhum. uma cultura mais alemã, a gente falava o R puxado. Então quando eu fui para o Mato Grosso eu falava tera, caro, caroça. Ah, sim, esse R, no E caso. aí isso tudo foi baque, né? Sim, Porque aí na escola tiravam sarro, no trabalho tiravam sarro, e eu fui vendo outras possibilidades, né? sim. Então aí que eu aprendi a falar terra. Nossa, então foi uma mudança radical. Você saiu de uma cidade pequena, já adolescente, indo pro segundo colegial, passando por tudo isso. Você lembra alguma coisa dessa mudança em si? Da Sim, mudança especificamente, do dia, o que aconteceu? sim. Como eu disse, os meus pais foram antes e a gente ficou. E a gente foi com um primo do meu pai, Aham. de carona com ele, porque ele morava lá também, em Sinop. E foi
foi bastante sofrido, assim, porque todos os nossos amigos moravam ali. Sim. Tipo, Maripá é uma cidade muito pequena. Tem duas escolas, uma fundamental e outra do ensino médio. E toda a cidade, ela estuda ali. Aham. Então, a gente estudou a vida inteira na mesma escola. Todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece. Então, os nossos amigos todos eram dali. E aí, a gente estava entrando no primeiro ano, né? E deixando todos os amigos para trás. E assim, eu tenho muitos primos. E na época a gente era muito próximo, né? A gente Sim. sempre estava junto, brincava junto, tudo. E aí, deixando todo mundo para trás, foi bastante sofrido. No dia da mudança mesmo que a gente foi, né? No dia de carro ali, foi muito sofrido, Saiu assim, chorando doloroso. de Com lá até lá. certeza, com certeza. Mas aí quando a gente chegou lá, era tudo muito, tudo novidade, né? Aham. Então, quando é novidade, você ainda está assim anestesiado, né, conhecendo um lugar Tem o novo. frescor, né, da coisa, da novidade toda, né? E aí logo que a gente chegou, eu não gostei de lá. Eu não queria mais ficar Sinop lá. era grandinha já, porque ela é uma cidade grande hoje, né? Sinop hoje está muito mais bem desenvolvida. A época que a gente foi Uhum. morar lá, o bairro que a gente foi morar, por exemplo, não tinha nem asfalto, era estrada batida Sim, sim. mesmo. E o Mato Grosso ali tem a questão de chuvas que não chove o ano inteiro como aqui, né? Então Uhum. tem um período grande de estiagem. E quando a gente chegou, estava no período de chuva. Mas depois que chegou o período de seca mesmo, aí foi muito, muito ruim, assim, porque a gente não estava Sim. acostumado com aquilo. E aí muita poeira, muita fumaça, aí eu queria ir muito embora. Queria voltar para o Paraná. E na época que a gente foi para lá, foi em 2003, eu não conhecia a internet ainda, por Uhum. exemplo. Eu fui conhecer a internet lá em Sinop, na biblioteca pública. Um amigo do meu pai ia com a gente, comigo e com meu irmão, e levava a gente na biblioteca pública para usar o Acessar. computador. E lá tinha computador para uso público. É. Mas a gente não se comunicava com as pessoas ainda Aham. pelo celular, nem Assim, em pela 2003 a internet. gente internet. tava não era popularizado ainda o celular, mas estava começando a aparecer ainda em Aham. 2003, 2004, né? Então, talvez por Aí conta disso. eu lembro que eu escrevia cartas para os meus avós, para os meus tios, e eu falava muito mal lá de Sinop. Eu quero ir embora daqui, isso aqui é horrível, isso aqui parece Paraguai. Eu reclamava muito de lá, não gostava. No começo não gostei nem um pouco de ir para lá. O que você gostava de brincar quando você era criança? Quando a gente estava com os primos todos, a gente brincava de tudo que você imaginar. Uhum. Realmente corria, a gente brincava muito de polícia e ladrão, bets Sim, amo, ou Betts. Aqui eles taco, chamam de taco, é. isso. E aí eu tenho primas, Aham. meninas também. E sempre gostei muito de brincar com elas, de casinha. Sim, Então, sim. eu era considerado não sei se arquiteto, qual que é a palavra ali, de construir as casinhas. Então, a gente fazia estacas e desenhava no chão os cômodos, Aham. e aí limpava com vassoura, ficava e fazia as nossas Sim, casinhas. sim. E, ou então de cabeleireiro, eu gostava de arrumar o cabelo delas, né, das primas. É, então, dependia bastante de quem estava ali com a gente. Sim, sim. Mas sempre me chamou a atenção essas brincadeiras Mas com as com as meninas. meninas, né? Sempre brinquei de boneca, sempre Sim. gostei. É, eu lembro da minha mãe questionando, né, sobre isso e a minha avó falando assim, não, o, o meu tio também, quando era criança, Uhum. brincava de boneca, não tem nada demais, tá tudo Sim. certo. E aí eu adorava brincar. Eu queria entender um pouco mais esse Juliano gay lá no sítio, lá na cidade pequena, que a gente sabe que muitas vezes se torna um pouco mais difícil quando você está nesse ambiente. Isso não é uma verdade absoluta, mas sim, quando a gente vai para ambientes mais rurais, a questão da criança gay começa a ser um pouquinho mais, como posso explicar, me ajuda nisso, um pouco mais sofre um pouco mais de preconceito, talvez. A visão é um pouquinho mais fechada em relação à sexualidade da criança gay, né? Uhum. Ou do gay no geral, né? Enquanto a gente é criança, enquanto eu era criança, eu em muitas vezes fui educado, né? Digamos Aham. assim, me fugiu também a palavra que eu poderia usar, mas
Em diversos momentos eu era enquadrado ali de Sim, novo, aham. né? Quando eu estava brincando de boneca com as meninas, tinha muito questionamento de que aquilo ali não era uma brincadeira de menino, que eu não poderia. Sim. Mas não tinha ainda a questão de sexualização daquilo Sim, sim. ali. Eu era uma criança, eu nem sabia. Na verdade, eu não entendia ainda nada Claro, disso, claro, né? claro. Mas em diversos momentos era meio que reprimido nesse sentido, Sim. né? Te, Então, te direcionavam de forma diferente. Tipo, isso aqui isso. não é legal, vamos brincar com isso daqui. Isso. E eu não tinha, assim, a noção das Aham. coisas que eu estava fazendo, né? Então, por exemplo, teve uma situação onde a gente foi na casa de uma amiga minha e ela tinha uma casinha de madeira, de boneca, assim, Aham. onde a gente entrava na casinha, tinha cortininha, tinha toda a mobília infantil. Aquelas casinhas que colocam no jardim. Isso, essas mesmo. Elas são lindas, E inclusive. aí o pai da minha amiga chegou ali, a gente estava brincando, do que vocês estão brincando e tal. Aí eu falei assim, eu sou a mamãe da fulana. Eu sou a mamãe da fulana. Aí ele me corrigiu. Sim, Não, você não pode ser a mamãe. Né? Você é o papai, o tio, não pode ser a mamãe. sim. E com o passar do tempo, eu vestia, por exemplo, as roupas da minha mãe. Ela saía de casa, ela tinha um vestido de casa, o vestido do casamento dela, ela guardava em casa. Uhum. Eu ia catava o vestido e usava, passava batom. E em alguns momentos a minha mãe chegava em casa e, tipo, eu tinha me limpado com papel Aham. higiênico, mas não tinha nem jogado papel higiênico no lixo, tinha escondido ali e ela Ficava por viu e tal. cima. Então, realmente, assim, tinha bastante essa questão de cobrar, de reprimir, de Uhum. explicar que não pode. O menino não pode fazer essas Sim, coisas. Né? Isso é brincadeira de menina. Né? Isso é algo que a menina fala, não que o sim. menino fala. E realmente, cidade Mais não. interior, cidade É, uma menor. cidade pequena, era outra. Hoje em dia, né, outra realidade. Sim. Isso é muito mais comum hoje em dia, né? Tem muita gente falando sobre isso, mas no passado, não, era Sim, bem sim. mais É porque difícil. ó, as pessoas tinham a cabeça um pouco mais fechada, naturalmente, né? É pela cultura, pela Sim, criação, sim, né? sim. E é aquilo, a gente de novo volta naquele ponto. Não é que os seus pais estavam errados naquele momento. Sim, Eles estavam fazendo aquilo que eles achavam que era o melhor para você. Primeiro, talvez por uma falta de conhecimento, ou simplesmente por acreditar que aquilo era verdade uhum, e estava fazendo bem para você. Então, acontecia essa coisa de realmente direcionar porque você nasceu menino, né? Então, isso sim. é fato que fariam dessa forma. Nesse momento onde você fazia essas brincadeiras, entrava nas casinhas, se vestia de mulher com as roupas da sua mãe, você sentia o que ali naquela posição? Você olhava para isso, identificava que já tinha alguma coisa diferente ou ainda não? Você só estava brincando, você só estava se fantasiando? Eu não sentia assim que eu era diferente ou que eu estava diferente, não. Uhum. É, mas aquilo ali era natural para mim, Sim. me chamava atenção. As bonecas me chamavam atenção, as brincadeiras de menina me chamavam atenção. Uhum. Eu gostava, Sim. eu gosto até hoje. Mas aquilo ali que para mim era o natural, era o normal. Depois, quando eu fui crescendo, que eu fui entendendo que todo mundo me cobrava que isso não era normal, aí que eu comecei a refletir, pensar, né? Realmente posso brincar de casinha ou não posso? Sim. Uma vez, e assim, tudo era na inocência, né? Uma vez a gente estava brincando com vários amigos de pega-pega, eu acho, ou de esconde-esconde, não sei. E uma das meninas entrou no banheiro, e era no banheiro feminino. Aham. E eu corri atrás, Foi entrei no também. banheiro feminino, mas tipo, na maior da inocência, numa brincadeira. E aquele dia eu levei um esporro tão grande de uma pessoa adulta, uma mulher. Da escola. Nessa ocasião foi na igreja que Ah, tá, dentro da igreja. a gente estava num dia com as crianças ali na igreja. Aham. E eu levei um esporro tão grande, assim, que eu entendi que realmente tinha algo de errado Uhum. comigo, assim, que eu não poderia gostar daquelas coisas de menina. Sim. Isso, E, você lembra mais ou menos quantos anos você tinha? eu devia ter uns 11, talvez. Já ali, pré-adolescente já, Sim. né?
É, porque até então, é legal isso que você falou. Eu até conversei na conversa com o Júnior passado, eu trouxe um pouco disso. Eu não tinha o desejo de brinquedos femininos, mas eu gostava muito de estar com as meninas, de Eu sempre. brincadeiras de meninas, de conversas de meninas, papel de carta. Eu brinquei que eu gostava daquele chá de panela de pré-casamento que tinha. Então, tudo que era relacionado a essas coisas, eu gostava muito mais. Sim, Mas eu já percebi isso muito cedo. Essa coisa de que já pra gente não podia, né? sim. Então, é legal ouvir de você isso. Dá até uma, como se diz? Não é uma inveja, mas é uma coisa, nossa, eu queria ter ido mais tempo assim, sem ter Uhum, sentido esse tipo de coisa tão novinho. Porque realmente muito novinho, eu me lembro que eu já pensava que não estava certo, uhum. que eu não podia, que não dava para ser desse jeito, que isso estava errado, de que não, literalmente que estava errado, né? É gostoso saber que você já, ainda novo, claro, né, 11 anos, mas ainda já aproveitou um pouco mais da sua infância, porque Uhum. você vivia isso naturalmente. Você nem entendia que não podia fazer isso, então. Sim. Você falou que tirava as roupas da sua mãe antes dela chegar, mas mais porque era uma bagunça que você estava fazendo, não porque você estava de menina. É, um medo de ela me pegar de menina, realmente. Mas ali também eu já tinha um pouco mais de Ah, idade. tá, já era um pouco mais velho, não é antes desses 11 anos. Né? Aí nesse dia você foi reprimido porque entrou no No banheiro banheiro feminino, feminino. e aí você identificou que Sim, tinha alguma coisa errada, né, para sim. a sociedade. É assim, quando eu era bem menor, eu já gostava de todas essas coisas. No sítio mesmo, eu me Uhum. vestia com um saco de ração, fazia buraco, usava como se fosse Saco de vestido. ração de tecido, né, gente? Que nós conhecemos hoje o saco de ração de cachorro, é tudo plástico. No caso era É, tecido ainda. sim. E só que tudo muito natural ali pra mim, era o que eu Sim, gostava mesmo, era o que chamava atenção mesmo. Mas os adultos realmente já me cobravam, já me reprimiam nesse sentido, sim. mas pra mim ainda não era um Não problema assim. tocava Não, você. pra mim estava tudo tranquilo. Sim. E na escola, em alguns momentos também já era mais reprimido nesse sentido, assim, Uhum. menino é isso, menino não pode aquilo. E aí eu comecei a me fechar, assim, para muitas coisas Sim, e ficar envergonhado ou me sentir ah, diferente realmente, sim. né? Em alguns momentos e aí eu comecei a me fechar Fica nesse mais sentido. introspectivo. Isso. E aí eu fui perdendo essa coisa natural de que eu posso sim brincar com uma boneca. Sim. E aí eu comecei a brincar quando eu brincava escondido. Então não ficava mais tranquilo Aham. brincando com. Tinha uma tensão quando ia acontecer isso. Não era mais natural, não estava mais no seu dia a dia de uma forma espontânea. E eu reprimia esse lado totalmente. Então, em público, enfim, jamais eu demonstrava, Sim. sempre me cuidava, me controlava para ficar mais. Para passar Pra assim. parecer hétero É, normal o tempo todo. uhum, para Pra passar não, para ileso, não dar assim. para as pessoas perceberem que tinha alguma coisa ali. É, E aí, com 15 anos, você já estava na igreja também? Porque esse quando a momento. gente. Ali no Paraná, a gente sempre foi da igreja. Uhum. Desde sempre, desde que eu me conheço por gente, a gente frequentava. Mas quando a gente foi para o Mato Grosso, isso se intensificou. Aham. Porque aí também a gente estava longe dos amigos, dos primos. E aí uma forma da gente se sentir bem era estando Sim. com os amigos novos Se lá da sentir igreja. acolhido, né? Isso, então a gente fez bons amigos na igreja. Uhum. Então ali a gente começou a participar muito, assim. E aí todo final de semana tinha programação. Então a gente Sim, sempre estava ali. E ali que aí eu comecei a ouvir, aprender, entender que não, que é errado, realmente, sim, que não pode. Então, aí cada vez mais eu me reprimia nesse sentido. sim. A igreja, a gente vai sempre tocar nesse assunto. Eu também fiquei por muito tempo dentro da igreja e foi uma experiência maravilhosa para mim, de acolhimento principalmente. Eu acho que a igreja tem muito isso de primeiro momento, de te acolher e trazer você para dentro, te ouvir, te ensinar também muita coisa. Eu acho que a igreja tem um papel fundamental na sociedade, só que ao mesmo tempo também ela acaba dando
destruída em algumas pessoas, em algumas no psicológico de muita gente quando a gente entra nesse assunto onde você não pode ser quem você é, né? Por estar errado na visão da igreja, enfim. Nesse momento você vivia na igreja então com a sua família, e o tempo todo. Sim, e como você falou, né, esse acolhimento foi muito bom. Sim, Então foi um período muito gostoso da minha vida, porque aquilo ali eu entendia como uma verdade absoluta sim. e vivia aquilo ali, né, aquela a questão da religião. Sim, sim, a gente entra a fundo mesmo. E aí a minha família, a gente sempre gostou muito de música, e aí eu e meu irmão, a gente estava envolvido no louvor, então era algo que eu gostava, Sim, realmente. Foi muito bom, de verdade. Os amigos que eu fiz ali, que eu levo, assim, pra vida toda, foi muito sim. bom. Sim, sim, a igreja traz disso, né? E você estava com a sua família, estava com seus amigos novos, você cantava. Gente, canta muito. Você tem algum vídeo seu no seu Instagram? Não, Nenhumzinho, eu assim? sempre tive muita vergonha de cantar, Canta muito, de muito, falar alto, muito. cantar em A público. gente tem tá aqui no cantinho um Karaokê. karaokê. É um karaokê, né? Vira videokê porque a gente põe na televisão, põe no celular. E ele canta demais, tá? Eu vou passar o Instagram dele depois pra vocês aqui embaixo, que eu também tenho. Aí vocês mandam uma mensagem pra ele pedindo o vídeo pra ele no direct, tá? Daí ele manda pra vocês. Ou posta um vídeo pra gente depois, deixa o vídeo ali, É, solta isso pro mundo. Pega a música que você mais gosta, pode ser de época de igreja, não tem problema. E coloca aí, você canta muito, muito, eu muito. acho que eu não tenho nenhum vídeo gravado assim, cantando. Tem sim que já mostrou, vai fazer o louco agora? Ah, da igreja, realmente, né? Mas com mais É. pessoas, né? Eu sozinho fazendo um solo ali, por exemplo. Não, não tem. Então vamos fazer um solo Vamos, seu vamos. e a gente Vamos fazer uma posta? dupla. Não, não, gente, É, vocês sabem porque que eu canto O João bem. também Não, não, canta. mas é pouco. Perto de você, eu brinco de cantar. E eu já falei até com o Júnior da outra vez. No coral, eu consigo me encaixar ali, porque é uma voz em várias, né? É no meio de várias, mas cantar com você, não, para. Vamos gravar um vídeo para postar no Instagram dele. O Instagram dele já mostrei para vocês aqui no vídeo também. 15 anos, Sinop, igreja. Até então, relacionamento tranquilo com os pais, com a família, você aí tentando se entender o que estava acontecendo, mas tudo fluía tranquilamente até então. Eu sempre fui muito revoltado. E eu nunca Hum, soube, eu nunca consegui entender por quê. sim, Mas eu sempre fui muito revoltado, assim. E, e de brigar, eu era muito brigão, eu era uhum, muito reclamão. Nunca estava bem comigo mesmo, assim. Sempre tinha alguma coisa para eu reclamar. E aí eu discutia muito com os meus pais, eu sempre fui muito questionador, sempre fui muito rebelde, assim. sim, Hoje eu entendo que é porque tinha algo gritando dentro de sim, mim que eu precisava botar para fora e não sabia o que que era aquilo. sim, Eu queria ter uma atenção, eu exigia uma atenção que eu não tinha, eu exigia assim, um cuidado que eu não tinha, sim, mas nem eu sabia por quê, né? No fim eu só queria ser aceito do sim. jeito que eu era, né? E eu não podia dizer o que estava rolando, É que porque aí já com 15, 16 você já entendia o que estava rolando. ah, Só que você já tinha entendido que não podia falar sobre. sim. Aí realmente veio uma revolta, né? E realmente você falando assim, eu não consigo ver essa revolta em você. É Você porque, tem um jeitinho particular que a gente já conhece um pouco no dia a dia, mas você é muito doce, você não tem essa é, coisa da revolta. no geral, eu sou muito tranquilo hoje em dia, né? Eu achei que você tinha ido para uma coisa mais nesse momento aí de adolescência, onde a gente realmente já entende praticamente tudo que está acontecendo com a gente, com o mundo, esteja a gente numa cidade pequena ou maior. A tendência, uma boa parte das vezes, é ir para uma depressão até. Tendência, né? Não que é a verdade. Já você foi para uma coisa mais da revolta também, né? Nesse início eu não tive essa tendência à Aham. depressão, apesar de ter algo sempre me incomodando, de ter Sim, algo sempre me puxando ali para baixo, mas isso para mim se transformou nessa sim, rebeldia, digamos assim. E aí a gente, como sempre participou da igreja, eu nunca aproveitei a vida de outra forma. Então, por exemplo, eu nunca tinha ido numa balada. Eu fui na balada agora, com 32 anos, foi a minha primeira balada, sim, 33, acho. Até então eu nunca tinha chegado perto, não sabia como era, eu não sim. bebia, nada assim. Era, Uhum. era de casa
da para a igreja. igreja, da igreja para Sim. casa. A gente passava a noite, às vezes, na igreja, brincando, assim. Eu vivi coisas bem parecidas contigo também, porque, querendo ou não, isso nos supre de alguma forma. A gente, nesse momento, não sente falta dessas outras coisas que os meninos, que as meninas da nossa cidade estão vivendo. Ir para Sim. uma festa, para uma balada, às vezes já experimentar bebida alcoólica, algum tipo de droga. A gente está tão envolvido com a igreja, eu falo a gente porque eu vivi isso bastante também. Nessa idade já, também 17, 18, 19, 20, 21. Tão envolvido com isso que não, para mim não fazia falta. O que pega pra gente, talvez não, né? O que pega é essa questão de não poder ser o que você é ali dentro. Porque Uhum. talvez tanto eu quanto você estivesse ali dentro da igreja e pudesse ter sido, não, somos gays, gosto de menino, então eu vou gostar daqui pra frente, eu vou me permitir olhar para os meninos que estão aqui dentro da igreja, vou me permitir me relacionar com eles, vou me permitir falar do que eu sinto, do que eu gosto, das coisas que eu gostava quando era criança, vou me permitir ser eu mesmo. Talvez você estivesse até hoje dentro da igreja. Provavelmente. E acredito que eu também. Porque preenchia tanto, né? Aham. Eu sinto falta de muitas coisas da igreja. Sim, Agora faz 3 anos que eu me afastei completamente. sim, Nunca mais botei o pé na igreja. Eu sinto bastante saudades de muitas coisas. sim. Te entendo. Outras, confesso que foi assim um alívio, Uhum. que, que de certa forma eram mais um peso assim daquela questão de ter que fazer, aquela obrigação daquilo ali, Sim. mas muitas coisas eu sinto falta. E talvez realmente eu estaria lá até hoje. É porque a igreja também, ela traz uma rotina, né? Então, dependendo de algum momento da sua vida, isso acaba se tornando um peso porque você tem que ir lá cumprir com aquilo. Você tem que ir, você tem que estar, você tem que ensaiar, você tem que estar presente todo domingo de manhã. Então, você tem que cumprir coisas o tempo todo. E muito relacionado à fé também, Ah, digamos tá. assim, você tem que ter um relacionamento com Deus. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Então você precisa falar com Deus, você tem que orar, você tem que ter o seu momento de meditação com Deus ali, Uhum. um momento, né? Enfim, isso é um negócio que não conseguia mais ver sentido. Então essas coisas para mim eram muito mais uma obrigação Sim. do que Fé, do que experimentar, do que viver é, isso. é porque a gente vê muita hipocrisia, né? Não que eu Sim. não seja hipócrita em várias coisas, né? Mas a gente vê muita hipocrisia. Essas Sim. coisas vão tirando o brilho, né? Aquele sentimento de, enfim, de algo saudável, né? Aham. No fim, É porque Deus, aí falando de trazer também aquilo que eu sinto, que eu vivo, né? Essa coisa de experimentar, de conversar, eu acho que isso tá no tempo. Eu ia perguntar sobre Deus para você um pouquinho mais adiante, depois de toda essa passagem que rolou. Mas falando de Deus, assim, porque esses dias nós falamos sobre Deus e você ficou meio assim, eu não soube nem como entrar nesse assunto. uhum, Porque eu sinto que o mesmo Deus que eu conhecer, a gente cai naquela armadilha, né, de conhecer Deus. Gente, Deus está dentro da gente desde que eu existo. Então eu não conheci, mas vamos falar de consciência de Deus, né? Desde essa consciência que eu tive, de que eu tenho alguém comigo o tempo inteiro, que me dá energia, me dá fôlego, de alguma forma torce por mim o tempo inteiro, desde que eu entendi isso, ele está aqui, eu não preciso criar nada para que ele venha até mim e nem que eu vá até ele. uhum, Na minha concepção, na minha experiência, na minha vivência, ele está aqui e pronto. Ele sou eu, é junto comigo o tempo inteiro, o que eu faço, o que eu como, onde eu estou, conversando com você. Para mim, eu estou conversando com você, é uma energia que vem de Deus. uhum. Né? Podemos chamar também de universo, que no final, para mim, é tudo a mesma coisa. Gente, isso não é nem ignorância, tá? Tô falando de sentimento. Óbvio, se a gente for conversar com pessoas que separam essa questão de Deus, de Estudam. universo, é outra questão. Tô falando de experiência, né? Para mim, Deus é isso tudo que está aqui. Então, eu não tinha que provocar nada, eu não tinha que ser obrigado a estar com Deus. Se eu estou com Ele o tempo inteiro. Uhum, Então, para mim, essa experiência ela parte mais disso do que de realmente alguma coisa que pudesse se tornar em algum momento um fardo, né? uhum, De que tem que ser, de que tem que fazer. Aí as pessoas que muitas vezes estão à frente disso, falando para você que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você está errado, lá atrás, escondido, está fazendo um monte de coisa errada, né? É aí uhum. onde você fala da hipocrisia, né?
esse som, talvez vocês estão escutando, da nossa gatinha que está aqui atrás arranhando uma bolsa que está ali. Então, você talvez estaria assim como eu na igreja até hoje por conta disso, porque preenchia muito. Mas óbvio, depois que você foi conhecer outras coisas, também gostou, né? É muito gostoso ir para uma festa, para uma balada. De Se vez em quando divertir. beber alguma coisa traz Sim. um frescor para a vida, né? Traz essa coisa de relaxar de vez em quando, de viver uma coisa nova, de dar esses picos de alegria que a gente também tem nesses ambientes. É. Voltando para dentro da igreja, que é onde você conheceu. Vamos falar da André? Bom, a gente cortou, né, esse pedaço e volta Não, pros, a gente citou o volta pros pós-igreja, né? 18. A Andréia, gente, é nossa amiga. Hoje, nossa amiga, hoje né, já foi esposa do Juliano. Então a gente tem bastante liberdade de falar sobre ela. Eu falei com ela que falaríamos dela nesse vídeo aqui hoje. Ela vai vir conversar com a gente também no segundo momento. Então a gente tem uma liberdade poética para falar sobre a vida dos dois juntos, né? Que foi um tempo muito bonito. Foi Conheceu o André então dentro da igreja? dentro da igreja. E foi lá em Sinop, né? A Andréia, ela tem uma prima, e a prima dela é missionária da nossa igreja, na época, né? Na Aham. igreja luterana. E, e, ela, e ela veio do interior do Espírito Santo, bem da roça do Espírito Santo, a Andréia veio. E ela foi para Sinop para morar com essa prima. Aham. E para conhecer a civilização também, né? Pra... Essa cidade tão pequenininha, né? É porque ela veio de uma vila no meio da roça, assim, bem remota, ela bem Esses do tempo interior atrás eu mesmo. fui com ela ver no Google Maps, no Google Earth, onde ficava. Ela tipo, foi aproximando, gente, é literalmente uma rua, né? E ela foi falando, Isso, essa aqui é a casa de tal pessoa. Foi muito sim. legal eu conhecer a vila dela ali. E se ninguém ouviu falar de Maripá, que tem acho que 6.000 habitantes, quanto menos de Vila Fartura, lá do Espírito Santo. E aí a gente se conheceu. E assim, eu nunca tinha tido relacionamentos com meninos. Uhum. Nunca tinha. Sempre eu tive alguns relacionamentos com meninas. Eu ficava com meninas. Uhum. Bom, eu estava dentro da igreja e aprendi que, né, a homossexualidade é pecado, eu não Uhum. posso viver isso. Eu já entendia que eu gostava de meninos, mas ao Sim. mesmo tempo eu não sabia como lidar com isso. Então, vou fazer o que eu aprendi aqui na igreja a fazer. E foi Sim. algo até natural, assim, pela, por essa pressão, assim, Sim. Naquele momento você não sentiu isso sendo algo muito pesado. Não. Tanto é que, tipo, nunca abri isso pra ninguém, nunca falei isso pra ninguém, nunca falei lá na igreja que eu sentia atração por meninos, nunca Aham. falei assim pra ninguém. Ninguém sabia. Se sabia é porque percebia, mas Aham. não porque eu falei. Em nenhum momento eu falei. E aí eu tinha tido alguns lances ali com algumas meninas. E aí eu cheguei a namorar uma menina. E aí eu conheci a Andrea. E quando eu conheci a Andrea, eu me encantei pela pessoa que a Andrea é. Sim. Me encantei assim pela simplicidade dela, pelo jeito de falar, pelo jeito meigo de ser. Sim. E me apaixonei pela pessoa que ela é. Sim. Comecei a Não, gostar a dela. Andréia é um trem sensacional, gente. Vocês vão conhecer ela aqui no vídeo. É uma doçura mesmo. Eu falo pra ela, o olhar dela, além de ser linda, né, tem um olhar lindo, mas o olhar dela me acalma, assim. Eu Uhum. chego perto dela, eu dou aquela acalmada, assim. Ela Falo, é. gente, como ela consegue fazer isso, né? Essa doçura toda, e Sim, essa simplicidade, essa leveza. sim. É realmente um trem diferente, né? E muito madura. Sim. Bom, não é à toa que com 17 anos ela saiu da casa dos pais dela, foi morar praticamente sozinha, né, em outro Aham. estado. E a Andrea sempre foi muito Com madura. uma prima, que nem é irmã, ainda tem uma distância Isso. também, né? E eu senti muita segurança nela, assim, Aham. porque ela era uma pessoa madura, né? Uma Então pessoa você realmente se apaixonou pela Andréia. de verdade. Ninguém te empurrou pra ela, nem ela te empurrou, ninguém Não. empurrou ela pra E você. não foi uma Que pressão lindo assim de isso, que né? eu precisava namorar Isso com eu não uma sabia mulher, de você. de que eu precisava namorar com uma mulher para mostrar que eu era homem. Não, não teve nem isso. Aham. Não teve nem isso. Eu realmente gostei e me apaixonei por ela.
E a gente namorou conturbadamente por 3 ou 4 anos. Por que Nos conturbadamente? primeiros anos ali O que a gente namoro, né? namorava foi muito conturbado. A gente brigava bastante. A prima da Andrea era bem rígida, então não deixava, por exemplo, a gente sair à noite, não podia passar de determinados horários. Sim, Ok, né? Era a sim. responsabilidade dela É, cuidar da Andrea. um pouco ligado a essa questão moral, mas também muito ligado à questão da igreja, né? Também, sim. Que impõe algumas coisas para não estar, para não permitir que a gente pudesse cair em tentação, vamos dizer Sim. assim, né? Porque você casou virgem? Não, Não. Antes da André com alguém? não. Com a André, então, mesmo antes de casar. Pronto, já dissemos que eles não eram virgens no casamento. Manchou a Ai, que reputação. ótimo. Manchou a reputação deles dentro da igreja, agora já era. Então você ficou 3 anos namorando com a André. Sim. Antes de. Você estava com 18, então foi até os 21. A gente casou, eu tinha 21 e ela tinha 20 quando a gente casou. E no início a gente brigava bastante. Aham, Aí teve um momento que engrenou, de verdade. Aí começou a dar certo. sim. Aí a gente começou a se entender muito bem Ainda no namoro. no namoro. E aí a Andrea trabalhava em Sinop mesmo. E aí surgiu a possibilidade dela ser transferida para Cuiabá. E, e eu briguei muito com ela, não aceita, não aceita, não aceita. Ainda bem que ela aceitou. Ela aceitou a proposta e ela foi morar em Cuiabá. Então a gente ficou um ano, ela morando em Cuiabá e eu em Sim, Sinop. E dá 500 quilômetros de sim, distância. sim. E ali que a gente cresceu bastante, né? Nesse relacionamento à distância. E aí a gente começou a organizar o nosso casamento. Então eu pedi ela em casamento. Ah, detalhe, voltando ainda antes, quando a gente estava namorando acho que há uns 2 anos já. Eu fui para o Espírito Santo conhecer os pais dela. Então fomos eu, ela e a prima dela. E a prima dela tem a idade dos meus pais, tá? Só para você Aham, ter uma referência. noção, uma referência. Ela é alguém mais madura, assim. Então ela era uma mãezona da Andréia mesmo ali, que cuidava, Cuidava era dela responsável por realmente. ela. Tanto que a Andréia era de menor, né, quando foi Aham, morar com ela. foi pra lá com 17 anos. Então nós fomos pra lá e aí eu conheci os pais da Andréia e eu pedi ela em casamento lá pros pais dela. Então eu comprei aliança, eu levei aliança, fiquei super nervoso, muito nervoso. Sério, você é nervoso? E aí eu pedi a Andréia em casamento pros pais dela Que lá no bonitinho, Espírito Santo. todo certinho, Fiz todo. tudo nos Mas é conformes. legal, você estava feliz com isso. Eu vou fazer uma pergunta nesse período aí de 3 anos de namoro. Vendo que você estava realizado, estava se ajustando no namoro. Eu acho que faz parte de qualquer relacionamento, tanto no namoro quanto nos primeiros anos de casamento. Bom, acho que a vida toda a gente está se ajustando dentro de um relacionamento, né? Eu vivo o meu há quase 14 anos e todo dia a gente ajusta alguma coisinha. É desafiador, né? É desafiador, mas eu acho que esses primeiros anos, principalmente, para a gente se conhecer, para a gente saber como que o outro Sim, funciona, sim, para o outro entender como eu funciono, tem muito atrito mesmo, né? Vai da gente, da maturidade, do carinho que a gente tem pelo outro, da admiração que a gente tem pelo outro, persistir e passar por isso, né? Mas falando desse período aí de namoro, ainda antes do casamento, nesses momentos de crise, de briga, vinha para você alguma coisa tipo, gosto de homens? Ah, sempre, né? Sempre vinha. Apesar de estar apaixonado por ela, né? Aham, Pela pessoa dela, eu sempre tive, né? Desejos por meninos. sim. Via meninos na rua, achava bonito, Sim. né? Já tinha uma atração sexual e tinha também um desejo de estar perto, de estar junto, de se relacionar de alguma forma, Mas eu né? nunca me relacionei. Sim. Mesmo quando a gente, né, discutia, se separava, porque a gente se separou diversas vezes No namoro, no namoro, mesmo assim eu não, em nenhum momento tive uma experiência com um experiência outro com os homem. meninos, não. E aí pra gente, eu acho legal a gente tocar nesse ponto. Tudo que eu trago também aqui, quem está junto comigo traz da experiência, é o que a gente viveu. Toca em vários momentos pessoas gays como a gente também. Então, dá para falar que algumas coisas quase que são iguais. Só que, óbvio, cada um tem a sua experiência. Mas quando a gente fala dessa questão de eu não posso me relacionar com outro homem, naturalmente vem de início o sexual.
Uhum. Porque a gente é muito taxado toda hora, gay só quer sexo, né? Não é à A gente toa tá, que é homossexual, né? e a gente tá falando o tempo inteiro de dois homens. Então, se a gente for levar isso para a sociedade, então, onde essa questão que o homem muitas vezes é mais sexualizado desde criança, é impelido a isso o tempo todo, a gostar, a querer sexo, é uma outra discussão ainda, maior do que essa. Só que quando a gente fala que a gente não pode se relacionar com outro homem, inicialmente esse desejo está no sexual. Porque eu não posso, eu não consigo nem pensar em outra coisa, não consigo nem pensar que eu posso estar casado, dividindo uma vida Uhum. com aquela pessoa, porque já é proibido, Uhum. né? Eu já estou errado se eu pensar dessa forma. Então, naturalmente, o que vai chamar a atenção da gente nesse primeiro momento é essa questão sexual. Acho que não é diferente também de meninos e meninas, né, que são héteros, que também busca, traz essa atração. Só que na cabeça deles talvez já comece a criar uma coisa de relacionamento, de namoro, de casamento, de família. Existe um formato para isso. Enquanto que para os gays não existia, né? Uhum. A gente está conquistando esse espaço nesse formato de família. Então, naturalmente, você, quando via um cara, pensava na questão sexual quase que de imediato, né? Sim, Porque é o que a cabeça permitia naquele momento acontecer, né? sim. A gente se casou em 2010 e eu fui morar em Cuiabá com ela. Aí eu arrumei um emprego lá em Cuiabá, né? Fui trabalhar lá e tal. Ela foi para Cuiabá trabalhar onde daí já? Na Hash mesmo, Na na mesma Hash. empresa. Tá. A Hash, gente, eu ia chegar nesse ponto que é onde a gente se conheceu, inclusive. A Hash é a empresa onde a gente conheceu Onde alguns tudo anos, acontece. onde tudo acontece, onde tudo aconteceu. A Hash é uma empresa que a gente conheceu, eu e o Bernardo nos conhecemos há 8 anos atrás, porque a gente conheceu a família Hash, né, que são nossos amigos hoje, que vão estar aqui nesse sofá também em algum momento. Aí o Ber já está lá, acho que 8 anos, quase 9 anos, já na Hash também. E o Juliano e a Andrea, que a gente conheceu ali, né, no ambiente de trabalho do Bernardo, eles ainda estavam juntos nesse momento, quando Uhum, na verdade, eu conheci vocês mais de vista, né? O Bernardo isso. estava no dia a dia com vocês desde que ele se envolveu com a empresa. Mas foi ali que nós nos conhecemos. Então, a Andrea foi para Cuiabá para trabalhar na Hash, já então. Uhum, Já isso lá em 2010. uhum. Ela foi antes, né? Ah, tá certo. Eu que fui em 2010. Mas, e quando eu fui para Cuiabá, eu fui trabalhar numa outra empresa, Aham, por indicação de alguém ali da Hash. E aí eu prestava serviço dentro da Hash, né, através dessa outra empresa. Então ali que eu conheci todas as pessoas, né, aham. da Hash. Que você com algumas convive até hoje, né? Isso. Aí com 6 meses de casados, a Andrea engravidou. Eu vou Então, fazer uma pergunta para você do casamento. Você se lembra o que passava na sua cabeça quando você estava entrando na igreja? Ou quando a Andréia estava entrando na igreja? Eu aham, digo nesse conflito que ainda existia. Você não tenho dúvida de quanto você amou ela, de quanto você desejou ela, de como você tinha alegria nisso, você era realizado nisso, mas ao mesmo tempo tinha um lado aqui muito forte gritando também. sim. Você lembra desse dia? O que aconteceu? O que passava na sua cabeça? Tipo, Eu me vem na mente eu parado lá na frente do altar, né, no sim. altar lá da igreja, esperando ela entrar e quando ela veio, eu só conseguia ver o quanto ela estava linda, Uhum. bonita, é, os cabelos enroladinhos, Uhum. toda maquiada, vestido lindo e eu conseguia só pensar, nossa, que sorte que eu tenho. Uhum. Eu sou uma pessoa muito sortuda. E era esse o sentimento que eu tive naquele Tinha momento, uma assim. paz ali, então eu tinha Sim, essa tava muito admiração, feliz. tava inebriado ali com aquilo que estava acontecendo. Tava muito feliz com aquilo ali. Realmente, como eu falei, em nenhum momento eu fiquei com a Andrea para mostrar algo para os outros. Sim, Eu realmente fiquei com ela porque eu gostava dela. sim. Os seus Eu, conflitos internos existiam, mas você estava com ela porque gostava dela. sim, eu gosto dela, na Sim. verdade, né? Eu Uhum. falo até hoje que eu amo a Andrea, de verdade, assim, tenho um carinho, uma paixão enorme por ela. 6 meses de casados em Cuiabá, se entendendo ainda como casal, né? Aham. Entendendo como que o outro funciona, como você comentou antes, algumas brigas, né? A gente engravidou. Então a Andrea engravidou e aí a gente se uniu muito.
porque foi um desespero. Sim. Com 6 meses, eu tinha 21 anos, 22 anos, a Andrea tinha 21. Nessa faixa de idade ali, a gente não era o momento, né? Sim. Assim, não esperava por isso. E a gente se desesperou. E aí a gente se uniu para fazer tudo dar certo, né? Sim. Vamos lá. Ah, tô tocando. Não acredito. É alarme? É um alarme. Não tem problema. Isso você corta. Não, a gente volta, deixa passar nesse Problema. Ele foi ali pro celular dele, tava tocando o alarme, ele foi desligar, tá? Então vocês se uniram pra dar conta disso, né? Para dar Dar conta do conta recado de serem pais dali pra frente. de ter uma vida ali com a gente, Uhum. numa cidade onde a gente não conhecia ninguém, porque a gente estava em Cuiabá, uma cidade grande. Sim. Então a gente tomou algumas decisões. Então a Andrea passou por uma gravidez de risco, né? Ela teve descolamento de placenta, teve que ficar muitos meses afastada do trabalho. E aí quando o Guilherme nasceu, a gente voltou a morar em Sinop, para estar próximo dos meus pais e ter esse suporte Tá. deles. Fizeram essa mudança pra Sinop, então. A gente voltou a morar em Sinop e a gente ficou em Sinop até o Gui ter 10 meses. Como eu conheci o pessoal da Hash no período que eu estive lá em Cuiabá, Uhum. a gente recebeu a proposta para vir morar em Itajaí. Que aí o corporativo que era em Cuiabá passou a ser aqui em Uhum. Itajaí. E aí, como o pessoal já me conhecia e sabia que a gente era casado, não tinha como trazer só um, né? Talvez Sim. não seria Viável. viável. Aí eles nos fizeram uma proposta de nós dois virmos trabalhar aqui na Hash de Itajaí. Legal. E aí em 2012, o Gui tinha 10 meses, não tinha nem um aninho ainda, nós viemos morar em Itajaí. Engraçado, né, que a gente saiu de Cuiabá porque não conhecia ninguém, Sim. voltou para Sinop para ter o suporte dos meus pais e de repente a gente veio para o sul, né, para Santa Catarina, longe de todo mundo. E foi uma decisão difícil, Sim. mas foi assim, não me arrependo e a Andrea tem certeza que também não se Você arrepende. vem morando em outro lugar hoje, a não ser daqui? Nunca diga nunca, né? É, tipo, Mas a não ser que a vida te leve a alguma coisa diferente, mas você não se vê morando em outra cidade não, hoje, por exemplo, né? não. Ah, a não ser uma oportunidade de trabalho, alguma mudança que vocês queiram fazer, mas no geral vocês são realizados aqui, né? Eu amo morar em Itajaí. Sim, E agora eu tô tendo oportunidade, por exemplo, de trabalhar em outra cidade. sim, E eu prefiro que não. que ficar aqui. Eu prefiro ficar aqui. Até porque agora, né, a realidade é outra. Tem a Andrea, tem os meninos. Uhum. Então, né, hoje eu não pretendo me mudar daqui, Sair. não. Então vocês Sair mudaram daqui. em 2012, e aí começou a trabalhar na Hash, e aí quando que veio. Quando que veio o Nico? Vamos falar do Nicolas, né? A gente falando de Nico. O Nicolas. Sim. O Nicolas veio em 2017. O Gui veio no susto, né? Aham. O Nicolas a gente planejou. A gente quis ter o Nicolas. Então ele veio pra cá. A gente veio ter ele em 2017. Então ele tá hoje com 6 anos. Uhum. E aí quando o Nicolas nasceu, é que a minha cabeça deu um nó, assim, né? Que eu me vi perdido. Total, assim. Nesse período todo que a gente veio para Itajaí, quem convivia comigo vai confirmar. Eu era uma pessoa bastante amargurada, assim. Uhum. E aquilo que eu falei antes, né, que quando eu era adolescente eu era bastante rebelde, porque tinha alguma coisa de errado e eu não sabia o que que era. Assim também depois tinha algo de errado e eu era uma pessoa amargurada. Eu era bastante briguento com todo mundo. Eu era uma pessoa extremamente difícil de conviver, uma pessoa difícil de trabalhar. E sempre eu sabia já o motivo, né? Aham. Mas eu não podia falar, porque enfim, tinha tomado aquela decisão e não tinha coragem de fazer nada diferente. Se bem que Sim. também nem pensava nisso, né? Em me separar, por exemplo, não pensava nisso. Sim. Porque eu realmente estava com alguém que eu gostava, né? E aí quando o Nicolas nasceu, que pra mim, assim, foi um período muito difícil. Que aí eu parei e falei, gente, mas o que que eu tô fazendo ainda, Sim. né? Não tô legal e o que que eu faço, né? Agora mais um bebê, mais uma criança. Sim. É porque você, até aí, pelo que eu entendi, você estava. Existia a revolta, existia essa explosão dentro de você, mas você ainda estava
tentando lidar com isso, o que que eu vou resolver com isso? Porque você gostava da Andrea, tinha um relacionamento com ela, já tinha um filho, as coisas estavam acontecendo, mudança, trabalho, só que você ainda estava tentando entender o que você ia fazer com essa informação toda que você Uhum. tinha, né? Sim, Dentro de você. Só que daí quando veio o Nico já mudou tudo. sim. Tipo, Eu acho que foi um estalo, assim. despertou. Você lembra o que que você começou a sentir nesse momento? Que tipo, não dava mais? Qual que era o sentimento? Tipo, o que que eu tenho que fazer? Ou já tinha essa ideia de que não, vou viver isso, vou Não, assumir isso? não era, eu não estava nem preparado ainda para viver isso, para Aham, assumir isso, não, eu não pensava nisso, mas cada vez mais próximo disso, aham, de certa forma. E aí, ali em 2017, eu conversei com a Andrea, e aí eu contei isso para ela. E pela primeira vez ela ouviu da minha boca, né? Eu aham. falando. Eu acredito, e ela vai dizer, eu não sei, talvez ela imaginou em algum momento, né, que isso realmente acontecia. Mas eu falei pra ela, Realmente acontecia, na verdade, ela identificar que você era gay, que você sim, gostava isso. de homens, né? Talvez ela desconfiou em diversos Sim. momentos que eu era gay. Mas naquele ano, né, em 2017, depois que o Nicolas nasceu, eu falei pra ela. Eu abri o jogo com ela. Sim. Eu tava assim, desesperado já. Eu estava fazendo psicoterapia, estava fazendo acompanhamento com um psiquiatra, estava tomando remédio, estava assim num momento sem chão, assim, Sim. sem saber o que fazer. E aí num momento de socorro, assim, né, de pedir ajuda, eu acabei contando para ela. Sim. E foi muito bom. Eu senti um alívio muito grande de ter podido falar isso para ela. Sim. E a Andrea, como eu falei lá no início, né? Aquele poço de sensatez, né? De doçura, de sensibilidade. Ela me acolheu nesse Sim. momento. Claro que ela ficou bastante em choque também, né? Sem saber o que fazer. Claro, é o esposo dela, pai dos filhos dela, falando pra ela que é gay. Né? Imagina Sim, ela teve a sensibilidade, ela teve maturidade de te acolher, mas óbvio que ele dentro mexeu bastante, sim, né? sim, isso mesmo. E aí eu me senti abraçado, assim, por ela. Uhum. E aí a gente combinou que a gente continuaria juntos, né? Sim. Por nós, pelos meninos, né? E a gente ia. Isso não seria um problema. Uhum. Mas cada vez mais isso era um problema. Sim. Parece que a partir daquele momento, não sei, alguma coisa quebrou ali. Sim. Talvez a confiança, alguma coisa que eu não sei explicar. E eu fui amadurecendo nesse sentido de cada vez mais querer viver isso, Sim. de querer me assumir realmente. E aí eu fui uma vez troquei de psiquiatra, fui numa outra, e ela me deu um sacode, assim, né? Porque eu seguindo naquela linha, né? Que é errado, eu não posso, eu não quero Sim. viver isso, eu tenho uma esposa, eu tenho 2 filhos, eu não posso. E ela, gente, mas não tem nada de errado, assim, só faltou me Sim. dar um tapa na cara, falar, não tem nada de errado, Sim. não tem. E aí eu acabei amadurecendo isso. E até você contar para André, ninguém sabia? Uma pessoa sabia, que era uma amiga minha. Você já tinha falado para ela lá mais atrás. numa Eu tive uma crise ali logo no início do nosso casamento, né? Eu me Aham. casei, eu tive uma crise ali de ansiedade, uma crise de identidade, sei lá de que eu chamo, mas eu tive uma crise ali e eu acabei contando para ela. Sim. E esperando alguma ajuda, né? É Aham. que a gente sempre quer que o outro resolva, né? Sim, que alguém fale alguma coisa, que ainda mais se é algum amigo, se é algum familiar, você espera. Ou porque você está sem coragem, ou porque você não sabe o que fazer, na verdade. Acho que nem coragem nem é a palavra, porque só o fato de você abrir isso para alguém, você já tomou coragem em algum momento, mas dessa ajuda mesmo, né? Esse desespero do que eu faço com isso, né? E eu E queria e contei para ela sim, esperando uma ajuda, sim. mas ela não tinha nem o que fazer, né? Não soube lidar com a informação também. Então, quando eu contei para Andrea, apenas aquela pessoa, aquela minha amiga, Aham. e o psicólogo Sim, que já estava sabia. na terapia.
Sim. Você foi para terapia porque você sentia, você disse que você se tornou por um período uma pessoa de novo revoltada, bravo, explosivo, talvez, não sei se posso falar que isso tenha acontecido. Você foi na terapia para resolver isso ou você já foi na Também. terapia para olhar para dentro e preciso Não. saber o que fazer com isso que eu sinto? Eu fui para terapia para lidar comigo, Sim. né? Com com quem eu estava me tornando, uma pessoa Aham. amargurada, uma pessoa que não tratava bem os outros, uma pessoa cheia de caraminholas na cabeça, Aham. cheia de coisas que não resolvidas. Você estava indo por uma depressão ou Aham, não? Estava entrando já num estágio mais perigoso, né? sim, Para sair também depois fica mais difícil, né? sim, tanto que eu tive o diagnóstico de depressão, Uhum. de ansiedade, e aí passei a tomar o antidepressivo também. Isso, só não perdi o time do negócio. Foi um pouquinho antes do Nico nascer, esse período aí. Ou depois já Depois do também. Nicolas. Daí foi quando você conversou com a Andrea, logo nos primeiros. Digamos que o Nicolas nasceu no início do ano, em março. Aham. Logo que o Nicolas nasceu, já entrei nessa crise Mais aí. forte. E no final do ano que eu contei pra ela. No final de 17, então, Uhum. praticamente 18 já. Eu lembro, eu conheci você fisicamente, visualmente, na verdade, num evento onde a Andrea estava grávida. Uhum. Foi em 2017, então. É, e óbvio, gente, a gente fala, né? A gente ri, a gente. Eu lembro que quando eu vi ela grávida, aí você entrou na sala, aí eu depois fui comentar com o Bernardo sobre as pessoas que estavam lá, daí ele falou, o Juliano é marido da Andrea. Eu falei, não, não pode ser. Como que ele é marido da Andrea? Ele não é gay? Daí o Bernardo, não, ele é marido da Andrea. Eu, tipo, óbvio, né? Não, a gente, querendo ou não, nesse momento falou um pouco sobre isso, né? Sim. E aí depois não tive mais quase nenhum contato com vocês. De ver raramente também coisas da empresa. Até aquele momento onde ainda também a empresa era um pouco, não é que era menor, que depois ela cresceu mais e foi vendida por um fundo. Que acabou limitando um pouco mais a presença das pessoas, dos cônjuges dentro da empresa, né? Mas por um bom tempo eu via vocês nas coisas que aconteciam, em churrasco, festa de aniversário da empresa, né? Tá, vamos seguir. Então, Só deixa eu fazer um claro, comentário. por favor. Eu sempre fui uma criança meiga, Uhum. afeminado, sempre fui mais afeminadinho, né? E aí depois, quando eu comecei a tomar consciência de que isso era motivo de piada, de chacota, né? Sim, Durante o período de escola, me chamavam de bichinha. Isso tudo me machucava e ofendia sim, muito, assim. E aí depois, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a tentar não demonstrar. Mas obviamente que o que é natural, o que é nosso, vai acabar sim. sobressaindo, né? Então, assim, eu sempre tentei me controlar na forma de sentar, na forma de falar, na forma de agir, para as pessoas não acharem que eu era realmente gay. Sim. Você tinha uma dureza até na postura, né? Isso. A gente não conversava. Até a gente tem uma brincadeira entre nós dois que um não gostava do outro. Mas não é, eu gostava dele. Ele já não posso dizer muita coisa porque ele tá vivendo outras coisas também, né? Mas é porque ele era essa coisa sisuda, né? Você Isso. criava uma pose, você não olhava. Eu lembro que ia almoçar, às vezes encontrava. A Andrea e eu já conversava um pouco mais, vocês ainda juntos. Mas assim, um oi, né? Ela conversava bastante com o Bernardo também. Acho que você e o Bernardo também não conversavam tanto Não. ainda. Não, eu mantinha muita distância. É isso que a gente sentia. Essa distância a gente sentia muito, Sim. Clara. O Bernardo tinha mais algumas pessoas lá da empresa que eram gays e eu mantinha distância mesmo. Sim, Não queria contato, porque quando o tema era esse, eu não sabia como reagir. sim. Eu fugia do tema. Às vezes em roda de conversa ali de amigos, aí alguém tirava sarro, né, de alguém. Uhum, Eu ficava totalmente constrangido, às vezes até ajudava a tirar sarro, malhar o pau ali junto, sim. para passar ileso. Mas no fundo aquilo mexia muito comigo, eu não sabia como reagir. É o que eu e o Bernardo conversava. Eu acho que ele, por saber que, né, óbvio que nós somos gays, não queria criar essa identificação ou tinha medo que a gente já soubesse, então você criava essa pose mesmo, mais sisuda, pra tentar esconder. E a gente conversava no vídeo com o Júnior também.
sobre essa questão de a gente ter esse jeito que é Sim, nosso. E não sei se você fez isso, mas eu falei no outro vídeo, falo nesse de novo. Eu não fiquei olhando para uma mulher ou para alguém ou para minha mãe e, vou repetir esse jeito dela, vou repetir. sim. A gente só é assim, né? É porque tem-se muito de que as crianças podem ser doutrinadas, né? Então você pode ensinar uma pessoa, por exemplo, né? A gente ouve de tudo, tá? Né? A O gente, tempo inteiro. a gente como gay ouve de tudo e tem coisas assim que, meu Deus, né? Ai, ai, tem Mas que é, relevar coisas todo dia, toda hora, é quase. muita ignorância, né? Sim, Então assim, sim, uma criança que é criada por dois pais gays, ela vai ser gay também. Não tem nada a ver. sim. Se fosse assim, eu não seria gay. Que Meus nem pais não eu. são Eu tenho um pai, mãe, 3 irmãos e ninguém mais é. velhos. Então, assim, não, eu sou Então, gay, só eles. Eles são héteros. e isso Cai por muito. terra essa teoria, né? De É, que isso. então. E aí muito se fala de doutrinar as crianças, né? Aham, De ensinar a criança a ser gay. Cara, ninguém vai ensinar. sim. Ou pode até ensinar, mas é É, dela, sim. é do que ela vai ser, do que ela se identifica, não é do que você vai botar na cabeça dela. É como se fosse o contrário. Você querer que uma criança seja gay, você querer ensinar isso pra ela, mas lá na frente ela vai falar, não, eu não sou isso. Como a É, gente, né? Às vezes querer, não, você é hétero, você é hétero. Não, a gente não é. E a gente tem essas particularidades, que é essa coisa do movimento, da sim. fala, da voz, isso que você tentava esconder para que as pessoas não vissem, para que a gente não visse, que já estava um pouquinho, chegando um pouquinho mais perto, você fez isso para realmente não aparecer, Por muito não, tempo. sim. Eu achava que colava. Mas depois, Não, nunca colou. depois eu descobri que não colava, não. Ai, Deus do céu. Não dá pra gente esconder o que a gente é. E nem tem porquê, né, fazermos isso, né? Tipo assim, depois que eu me assumi, nossa, a gente pode falar bem a respeito, Sim, sim, vamos entrar nisso agora. mas foi um alívio muito grande, Sim, porque aí eu pude ser quem eu realmente sou. sim. E eu desmunhequei mesmo. Porque eu cuidava para não cruzar as pernas. Gente, Ai, sonhei aqui hoje mesmo. não tem problema nenhum, quer falar? Já falaram a vida inteira, Sim, né? sim, sim. Agora fala com razão mesmo. Ah, ele é viado, pronto, fala. Mas é muito bom você poder ser quem você é. Sim. Tipo, chegar abraçando, beijando. Ai, Vivendo. cruzei minha perna. Nossa, que Não tem que delícia. me preocupar, né? Falei mais fino agora, não tem que me preocupar É, com isso, né? é isso. Não tem. Eu peguei tem um post seu, porque eu lembro desse post, inclusive, porque eu já te seguia no Instagram naquele momento, porque você falou pro Bernardo bem que logo que você separou, acho que você contou pro Foi, Bernardo nos dias seguintes, nas semanas seguintes, foi. eu não lembro. Eu lembro que ele chegou falando pra mim, e ele chegou com uma alegria. E o Bernardo você conhece, né? Não é uma pessoa que fica exprimindo, né? Que fala, expressando Expressando. emoções o tempo inteiro. Mas ele chegou leve, porque você falou pra ele que tinha separado da Andrea, não por causa da separação, todo mundo sabe disso, que a gente ama os dois, mas por conta de que dali em diante ele ia buscar viver o que ele é. Aham, E você fez um post no final do ano de 2020, que foi quando você assumiu, né? foi. Que você fala assim, né? O ano de 2020 está sendo um ano muito louco. E apesar de tantos desafios, eu vou começar a chorar, para. E apesar de tantos desafios, tem sido um ano muito importante para mim. Depois de uma vida lutando comigo mesmo e depois de anos de pequenos passos, aprendendo a me aceitar e, mais importante, a me amar, percebi que estava no momento de assumir minha identidade. A pandemia me mostrou mais uma vez como não sabemos nada sobre o amanhã e torna-se urgente que nos voltemos para o presente para quem somos e o que fazemos. São nossas maiores adversidades que conhecemos a nossa força, e eu senti que era hora de me levantar e abrir o coração sobre a pessoa que eu sempre fui. Uhum. Final de 2020, que foi que mês de 2020 que você chegou para Andréia e A gente, a gente conversou bem nos primeiros dias da vou pandemia. fazer uma correção. Você não chegou para Andréia, você olhou para você Ah, sim. e falou: É, vou eu, me jogar. Aí, óbvio que naturalmente a primeira pessoa que estava na sua frente para falar sobre isso era a Andréia, né? André, eu fui amadurecendo isso gradativamente, mas ali em final de 2019 eu já tinha certeza que eu queria isso. E aí, no início de 2020, eu estava ensaiando alguma forma de falar com a Andrea e resolver Uhum. isso. E aí chegou a pandemia
e a gente ficou confinado em casa, né? Sim, E eu não estava mais, né, em casa. Minha cabeça não estava mais em casa. sim, Eu já queria sair daquilo ali e já não estava legal. sim, E aí foi nos primeiros dias de pandemia, acho que fechou tudo lá pelo dia 17, 18 de março. E uma semana depois a gente conversou. Na verdade, ela que chamou minha atenção. Ela falou assim: olha, do jeito que tá, não dá pra gente ficar, a gente precisa resolver. sim. Ou a gente separa, ou a gente faz alguma coisa, porque estava sendo uma tortura para ela também. Claro, Porque eu, claro, eu estava imagino. distante, eu não estava mais querendo estar ali. Então foi em março de 2020 que a gente conversou, e aí eu falei para ela que a gente ia se separar. E aí a Andrea, apesar de toda a força que a Andrea tem, ela Sim, ficou muito impactada com isso, né? Sofreu muito. E aí, para mim, começou um novo desafio, né? Que era: eu vou assumir isso. Eu criei uma força, veio uma força que eu nem sei de onde, e para poder falar para as pessoas. sim, Então eu falei para os meus pais o motivo da separação, contei para eles. Para todo mundo assim foi algo inesperado, né? sim, E mas ao mesmo tempo assim foi tudo muito bom, porque é aquilo que eu falei, saiu um fardo das minhas costas, porque eu podia finalmente ser do jeito que eu sou, ser quem eu sou. sim. Ah, se eu gosto de falar assim, se eu falo assado, se eu mexo, gesticulo na hora de falar, se eu dobro a perna, É, se a sabe? gente fica sentado todo errado, todo torto, todo. Não que antes eu não pudesse. Sim, Eu até cheguei, eu teve um dia que eu saí para caminhar, porque daí logo que a gente se separou, eu saí de casa, eu fui morar sozinho. E eu saí de casa um dia para caminhar e eu dava oi para todo mundo. E aí eu comentei isso com uma amiga minha. Falei: nossa, eu tô me sentindo muito leve. sim. Tô dando oi até pro cachorro. É igual aquela figurinha da Nazaré. Bom dia, que ela dá bom dia pra todo mundo. E aí? Aí ela falou assim pra mim: nossa, mas por que você não podia fazer isso antes? É que as pessoas não entendem. Ela Sim. nunca vai entender. Eu expliquei pra ela, mas ela tem certeza que não vai entender. Uhum. Porque antes, apesar de eu ser muito feliz com a Andrea, apesar de eu estar muito feliz com o que a gente construiu, com a família que a gente construiu, eu não era completo. Sim. Porque eu estava, de certa forma, vivendo ali uma figura que eu não era, né? E Quem tá aí, participando do vídeo agora? A Sol, nossa gatinha. Dessa vez ela apareceu, ela resolveu vir. essa leveza de você falar até com um galho de árvore na rua Sim. é inexplicável. Essa leveza de você poder falar como você fala, sem ter que ficar escondendo. Para de varrer o sofá, bebê. Já está comida, tá? É... Você tinha uma leveza de poder ser quem você era, uma leveza de poder expressar do jeito que você queria expressar. Sim, Você podia falar sem medo de estar desmunhecando, como você falou, sem estar falando fino, sem estar sim, mostrando para as pessoas que você era gay, porque você não estava mais preocupado com isso, né? sim, Você virou a chavinha, né? E sim. na Hash foi tranquilo isso com as pessoas? Com Ah, os amigos de trabalho, né? Vamos dizer assim. no geral, sim. Uhum. E a gente trabalhava junto, né? Eu Sim, não sei se eu falei, mas eu e André a gente trabalhou junto durante mais de 10 anos. E então as pessoas nos conheciam e assim a minha maior preocupação quando a gente se separou foi ela, porque apesar dela ser uma pessoa muito forte, uhum. é algo totalmente diferente que ela vai enfrentar a partir dali. Sim, Então a minha preocupação era muito com ela. E eu percebi que no geral assim, as pessoas se preocuparam muito com ela. E as pessoas se colocaram do lado, né? A Andrea fez grandes amizades a partir disso, sim. que ela carrega até hoje, pessoas que são suporte dela, assim, e meu coração transborda de alegria por isso. Foi um momento difícil, mas que mudou a vida dela, assim, também. Não só a minha, mas a Andrea é outra pessoa desde então. Ela pode falar depois quando ela vier aqui, Sim. mas Os dois, né, tanto eu quanto o Bernardo, a gente se aproximou de vocês dois depois da separação. E a gente tem construído. A Candré até um pouquinho antes do que você.
e o Lucas hoje, né? É uma amizade muito bonita. E foi depois da separação mesmo. Talvez por conta de vocês estarem vivendo aquele. Por mais que a Andrea tenha essa calmaria toda, mas acho que dentro dela também tinha um furacão, né? Sim, Você vivendo as suas coisas, ela vivendo as dela, e vocês dois juntos nesse turbilhão. Acho que depois que isso aconteceu, vocês conseguiram olhar para o lado, não olhar para o lado da palavra, mas se abrir para o mundo, né? aham, Conversar com mais pessoas, olhar para outras possibilidades também, né? sim. Ela também despertou isso. Sim. Porque, Você. porque assim, a Andrea também nunca teve outras vivências. Uhum. A gente casou muito cedo. A gente se fechou, né, nesse Aham. sentido muito cedo. Vocês dois já desde novinhos, juntos desde sempre, fazendo as coisas, um apoiando o outro também nessas mudanças radicais de cidade, de estado, de trabalho. Sim. Vocês criaram um laço muito, muito É. forte ali também, E né? eu não vou dizer que foi ruim, não foi Sim, ruim, foi sim, sim. muito bom, né? Repetindo, né? Tudo que a gente construiu foi muito bom. Sim, Mas a partir do momento que a gente não estava mais junto, a Andrea também despertou algo nela que hoje ela também é outra pessoa. sim, Ela tem um brilho diferente também hoje. Bom, a partir dali eu comecei a fazer amizades diferentes. E assim, muitas pessoas que eu achava que eram meus amigos que estavam do meu lado, simplesmente viraram as costas, porque eu não concordo com isso, né? No início era um turbilhão de sentimento. Eu cheguei a ficar chateado com algumas pessoas, mas depois eu sim. entendi que na verdade tudo aconteceu como tinha que acontecer. E se a pessoa não está mais do meu lado porque não concorda com quem eu sou, ela não E não tem, com a sua escolha, com quem você é, ela vamos não sempre tem, reforçar isso, né? ela não tem por que estar ali. Sim. Então eu desliguei muitas pessoas da minha vida. Elas esvaziam, né? Perde sentido mesmo de estar perto, né? Exatamente. Então quem quer estar comigo, quem me ama do jeito que eu sou, que quer conviver, super braços abertos. E quem não quer, eu não corro atrás. Tem algum sentimento em você, tipo, de tempo perdido? Não. Isso é uma pergunta realmente minha, assim, pra você. Já tive esse pensamento. Aham. É que, como eu falei, é um turbilhão de coisas que você vai pensando, né? Sim, E principalmente logo depois da separação, que eu passei um tempo sozinho mesmo, eu pensei sobre tudo. sim, E chegou a passar pela minha cabeça, não, quanto tempo eu perdi da minha vida? Mas logo eu corrigi para não, quanto tempo eu ganhei? sim. Eu tenho 2 filhos maravilhosos que se não tivesse vivido Duas isso, figuras, figuraças mesmo. são, que eu não teria. Sim, A amizade da Andrea, que eu vou levar para sempre, entre muitas outras coisas. Eu cresci muito do lado da Andrea. E se hoje eu sou quem eu sou, eu devo muito a ela, porque ela me fez amadurecer muito na vida mesmo, né, sim, cotidiana e como profissional também, que a Andrea sempre foi uma incentivadora minha, para tudo assim, sempre estava do meu lado, me incentivando, me empurrando muitas vezes. sim. Eu não acredito muito no acaso. Eu acho que as coisas meio que elas vão. A gente vai sendo empurrado por algumas coisas, outras coisas meio que parece que já estão no nosso caminho de alguma forma. Acho que a gente tem que ir aproveitando e sabendo enxergar isso. Eu acho que não à toa foi assim para você também, né? Sim, Teve uma Andrea na sua vida e também um Juliano na vida dela, porque também uma menina, querendo ou não, frágil naquele momento, nova, que foi para uma cidade longe da família, também teve seu apoio. Então acho que vocês criaram esse sim, laço muito forte também, por sim, conta de todo esse apoio que um deu para o outro, né? E hoje com vocês têm um certeza. relacionamento lindo de amizade, né? Sim. Dois filhos aí nesse meio para criarem, ainda são novinhos, o Gui tá com 12, O Gui tá com o 12, o Nico Nicolas tá com 6. 6. Isso, vocês têm uma amizade muito bonita, né? Sim. Isso É, a gente vê o tempo todo. e isso pra mim é muito Não que não importante. tretem de vez em quando, né? Mas Mas é muito raro, sabia? É muito raro. É, mas isso pra mim era muito importante. Eu tinha essa preocupação de eu não quero perder esse contato com ela. sim, Então, e aí eu dei todo o tempo que ela precisou para refletir. Eu sempre estava ali esperando para ajudar, esperando para estar próximo. E aí quando ela, né, ela teve um momento dela de luto, digamos assim, sim, quando ela decidiu que ela estava pronta, a gente voltou a se aproximar. E sim. a gente criou essa amizade, a gente ressignificou esse amor, né? E depois também
teve o Lucas, né, na história. E Já vou trazer ele já. Só uma observação, uma reflexão da vez sobre isso, né? Acho que a separação sempre é dolorida para todas as pessoas, em todas as instâncias, né? Seja familiar, seja um casal, mas talvez vocês trazem um peso, né? A dela traz um peso a sua também por conta de você talvez sentir em algum momento que decepcionou ela. Ela, acho que ao mesmo tempo também, tipo, talvez não foi suficiente. Eu acho que além da separação convencional de um casal, acho que quando a gente fala de né, no seu caso, você é gay dentro desse relacionamento hétero, sim, vem umas questões a mais, né, que trazem um peso maior para isso. Então, talvez esse tempo realmente de luto, tanto de um quanto do outro, talvez demore um pouco mais, talvez seja um sim. pouco mais doloroso até, né? E eu me culpava muito, assim, por ter feito ela passar pelo que ela passou. E eu falei isso pra ela em diversos momentos. Aham. E ela disse que não tem nada a ver. Não é assim, tipo assim, não carrega esse fardo. Porque Sim, em diversos momentos eu falei, cara, me perdoa por ter feito você viver isso. E muitas vezes que ela não tá legal, a gente conversa, eu tenho um sentimento assim de, não vou dizer de culpa, mas de certa forma eu coloquei ela nessa. E aí, bom, o que eu posso fazer para cuidar dela eu faço. sim. É o que está ao meu alcance, Então, e mas isso tem que ser genuíno e isso tem que ser leve para você também. eu não posso Isso também não pode ser uma carregar. obrigação para você. Tenho que Exatamente. cuidar dela. Não, porque você também trouxe muita coisa para ela. Sim. Acho que é legal você sempre olhar para isso também. Mas sim, enquanto uma mulher que eu amei, que eu ainda amo hoje num outro lugar, que é a mãe dos meus filhos, nesse momento, quando a gente fala deve muito, mas é isso por tudo que você recebeu Sim, dela, né? Acho que é legal você cuidar dela, porque a gente cuida dos amigos, porque a gente cuida de quem a gente ama. é isso. Mas que não tem esse peso de que fiz isso, Sim. né? Hoje eu não tenho mais esse peso. Legal. Realmente, em algum momento eu Sim. tive, né, me culpei muito e sofri muito por isso, e vendo ela sofrer Sim. também, enfim. Mas Devia hoje, rasgar por dentro, né? com certeza. Mas hoje eu não tenho esse peso, eu não carrego Aham. essa culpa. Não é minha essa culpa. Bom, As coisas leveza. aconteceram como deveriam acontecer. Sim. É isso, eu tenho muito isso comigo. As coisas aconteceram como deveriam ter Por acontecido. isso que hoje, talvez em algum momento ali, naquele momento mais de revolta e tristeza, você pensou isso, mas hoje não fica a pergunta que eu te fiz, se você sentiu que perdeu algum tempo na sua vida. Não, Avaliando tudo, neste momento hoje da sua vida, já é melhor, já mais estruturado, você vê que não. E realmente a vida fluiu como ela deveria ter sim, fluído. E depois disso entrou Lucas na o sua vida. Lucas. E foi muito rápido. A gente dá risada sobre isso também. A gente Foi, faz uns cálculos, eu e a Andrea, tipo, foi rápido que ele já conheceu o Lucas. foi. É porque eu tava tão na ânsia de poder Sim, viver isso. É como se. Sabe quando você tá viajando e você tá naquela ansiedade para sim, chegar? E quando você chega no lugar, você quer aproveitar sim. todo aquele É igual chegar momento. na praia, pode estar frio, pode estar chovendo, Aham. pode estar o mar feio, você vai se jogar na água, né? E era isso, tipo assim, eu comecei a sentir esse desejo de querer viver isso, Aham. e aí eu falei, bom, eu preciso resolver as coisas antes, vou resolver com a Andrea. Conversamos, né, vamos nos separar. Estou livre, agora eu posso. Uhum. E aí eu baixei um aplicativo no celular e eu conversei com algumas pessoas, entre essas pessoas o Lucas. E a conversa com ele foi Rendeu. muito diferente, porque é aquilo que a gente estava falando antes, né? Gay, sexo. Gay, sexo. Né? A sociedade, a gente, todo mundo falou em Uhum. gay, pensa em sexo. Sim. Sexo entre dois homens. Mas a conversa com o Lucas foi muito diferente disso. Foi além disso, né? Foi Teve. vida, foi carinho, foi Foi. profissão, foi tudo. E aí, quando eu comentei com ele, né, que eu tava me separando, que eu tava passando por tudo aquilo, ele se colocou numa postura assim de vem cá me dar um abraço, né? Um abraço virtual, porque tava em Sim. pandemia, a gente tava conversando por um aplicativo. E ele morava em Florianópolis Ele antes. morava em Florianópolis, então a gente se conheceu pessoalmente mesmo um tempo depois. 2 dias, Mas talvez, gente, não brincando. não, Tá, uma semana? foi quase uns 20 dias mais ou menos.
que ele veio pra cá. 20 dias segurando também para isso acontecer, né? É que já tava tão perto disso que mais 20 dias não fazia muita diferença também, né? É, Por mais que então, tinha uma angústia, uma ansiedade, mas sim, você já estava ali dentro, né? sim. Mas aí a gente só se conheceu pessoalmente, Aham. porque também não rolou nada né? Ah, E mas aí, ficaram, se sim, beijaram, não teve sexo ainda, isso quer dizer. isso, Mas já sim. teve carinho, Até né? porque eu ainda estava em casa, né? Eu ainda estava com a Andréia Aham. dentro de casa, né? Então você também criou uma situação de respeito Não, por isso tudo. não poderia acontecer nada ali. Eu não vou entrar tanto no Lucas, porque eu já combinei com eles que eles vão vir os dois aqui falar. Então eu quero buscar o momento da vida do Ju com o Lucas a hora que ele estiver aqui junto. Porque eu quero trazer os dois juntos, conversar sobre o casamento deles, sobre esse encontro, que ouvi o lado do Lucas também, de quando escutou ele com essa, vamos chamar essa loucura toda, essa explosão toda acontecendo, Esse né? problema, né? Não sei se. Não é um problema. Mas é porque quando, tipo assim, É algo grande. você tá É conhecendo uma fato. pessoa que tá vindo com uma carga tão grande, Sim. não é qualquer um que vai ficar. É que, gente, o Lucas. Eu vou falar uma coisa agora que me veio agora. Ele é quase uma Andréia lá no fundo, né? Sim, e eu ia chegar lá depois. E eu falo isso pra Andréia. Me veio Eu, isso agora mesmo. Eu falei, gente, o eu Lucas. sou muito agradecido, assim, porque eu até hoje, né, me relacionei Aham. com duas pessoas, basicamente, né, a Andrea e o Lucas. E os dois, eles são muito parecidos em muitas coisas, e eu sempre falo pra Andrea, assim, eu não me relaciono com qualquer um. Se você olhar, eu sempre tenho pessoas maravilhosas do meu lado e que me fazem evoluir um monte. E eu não sei se isso é uma resposta do O que universo, que é? é, Ah, é é um também. É presente, Deus, é tudo. É você, é você um atraindo. presente. É, porque assim, eu fico assim, gente, Você atrai isso, né? Então, se você atrai isso, você tem isso dentro de você. é, Aceita. é um presente. Sim. Porque assim, porque o universo sabe do que eu Sim. preciso. É porque ele realmente ele é isso. Eu falo pro B, já falei pra você também. Ele tem uma paz, né? Ele tem Tem. uma serenidade, uma tranquilidade, tem uma alegria. Ele é lindo, assim, em todos os sentidos. 2 metros de altura também, engraçado, um sorriso lindo, leve, Aham. né? E realmente a gente vê, a gente fala que tipo, e gente, uma das coisas que emociona a gente. Um dia você sair daqui, eu fiquei literalmente emocionado. Falei, como é lindo como o Lucas cuida dos Dos meninos. meninos. Sim. Eu terminei completamente de me apaixonar o dia que ele conheceu os meninos, com a forma como ele cuidou dos Sim. meninos. E eu sei que para Andréia foi muito difícil esse momento, porque imagina você, né? Imagine uma mãe Aham. deixando seus filhos com uma pessoa Um estranha, estranho, né? né? Poderia ser uma outra mulher, poderia ser Sim, um sim. homem, mas esse momento para uma mãe eu acho que é muito delicado. E ela, enquanto ela não teve plena certeza, né? Enquanto ela não confiou, viu a forma como o Lucas lida com os meninos, enquanto ela não viu isso, ela não descansou. Sim. E a partir do momento Muito que, natural, né? Também com acredito. certeza, e a partir do momento que ela sentiu essa confiança, ela respirou fundo e ela conseguiu, inclusive, fazer amizade com o Lucas. E hoje os dois se dão super Sim, bem. sim. Não, ele cuidando dos meninos. Ele no geral, né? Ele é sensacional. Você viu o vídeo que eu postei deles montando Lego ontem? Sim, você postou, nós mandou pra gente. Você postou Eu também? postei Ah, também. achei que era especial, que tinha recebido Aquele aquele é vídeo. especial. Aquele era Não, especial, coisa mas mais o linda. outro que eu E os filmei. meninos também. É fluido. Sim. É um relacionamento entre vocês dois, obviamente, que a gente vai falar. Aí vai ser um segundo vídeo, não vou deixar você falar mais nada hoje. Mas o relacionamento dele com os meninos é fluido e os meninos com ele também. Sim. Eles pedem pelo tio Lucas, Tio eles Lucas é o toda tempo hora. inteiro, né? O tempo E o todo. olhinho deles brilham e ele também por eles, não tem um peso. É, Não que deveria ter, mas às vezes acontece algum relacionamento, ou é. aquela pessoa não está preparada para aquele momento, ou É ela que a não gente quer vê. assumir isso, né? É que a gente vê tantos casos, né, Sim, negativos, né? negativos, né, onde o padrasto Sim. trata mal, né, os E o Lucas, enteados e querendo ou vice-versa. não, novinho também, né? 27, 28 anos, quando vocês começaram a ficar juntos. Acabou de Tinha fazer 26 30, anos. esse sábado foi a festa de aniversário dele, inclusive.
Vamos deixar então o Lucas para o próximo vídeo. Vamos voltar para um momento nosso aqui agora para dar uma. E já indo para a parte final dessa nossa conversa. Sim. Bom, um fato marcante, esse quadro chama Gente como a Gente. Um fato marcante que no mundo ou no Brasil que marcou a sua vida, que você lembra. Nesse dia eu estava fazendo tal coisa e isso aconteceu. De qualquer fato, Para mim foi o 11 de setembro. Eu até falei disso no primeiro vídeo. Tipo, aconteceu tal coisa no mundo e você lembra desse dia até hoje. Para mim foi 11 de março de 2011, que foi o tsunami no Japão. E foi no dia do nascimento do Guilherme. Eu estava na antessala ali do parto. Da sala de parto. Isso. Tinha uma televisão e estava passando o desastre ali em tempo real, né? Sim. E eu esperando para entrar na sala para ver o parto do Gui. E eu lembro como se fosse ontem, as imagens passando. E aí depois, na sequência, a imagem do Gui nascendo. Então foram duas coisas que para mim foram muito marcantes. Até arrepio, né? Tipo, aqui uma destruição, uma morte acontecendo e uma vida chegando. É a vida que mudaria a minha vida. Sim. E o nascimento do Gui para mim foi muito especial, porque com toda essa questão, né, de não aceitação de quem eu era, e eu me tornando pai, responsável por uma vida, nossa, o Gui, assim, veio pra... Divisor de águas, né? Sim. O Gui sabe que ele nasceu no dia do tsunami? Sabe. Porque ele deve amar esse assunto, inclusive, Sim. né? Que filme que você assistiu por último? Ou um filme da sua vida? O filme, inclusive, outro dia na empresa teve essa mesma pergunta, né? Porque os funcionários, eles são escolhidos aleatoriamente para falar algumas coisas para aparecerem ali nos telões e ficarem, né? Para as pessoas se conhecerem melhor. Um trabalho de endomarketing, alguma coisa nesse sentido, né? Agora eu não vou lembrar o nome do filme, mas daquelas empregadas negras. Como que é o nome do filme? Eu sei o que você está falando, que tem a empregada que faz a torta, né? Isso, com aquela o torta cocô da patroa. Isso. Esses dias tentamos lembrar esse nome também, o Bernardo não conseguiu lembrar o nome do filme. Esse filme me Que marcou. é a Olivia Spencer, né? Aquela atriz maravilhosa. Esse filme me marcou muito, tipo, gosto muito, pela questão da inclusão mesmo. Sim. E da mãe que sempre repetia pra menina, né? Você é inteligente, você é linda, você sempre reforçando para ela palavras boas. Sim. Porque a sociedade só despeja palavras ruins em cima delas. E ela trazendo essa autoconfiança, estimulando essa autoconfiança na filha dela o tempo todo. Uma série? Suits, assisti, adorava. Não conseguindo assistir ela inteira até hoje. Eu cansei dela depois de um tempo, mas eu quero voltar a assistir. O que me chama a atenção ali, que eu não lembro mais nem o nome Quem? O mais do novo? ator principal, acho que era Mike. Mike é o mais novo. Do personagem principal, na verdade. Qual é o nome dele? Não me lembro também. Mas enfim. Ele se passou por advogado, sem ser advogado. Não, então é o Mike, é o mais novo. É o Mike, isso mesmo. Mas ele se empoderou de uma forma, e isso me chamou muita atenção, assim. Sim. Ele é foda, né? Ele se empoderou, ele se colocou numa posição, tipo assim, me chamou muita atenção, assim, da pessoa ser fodona. Essa coisa de você se impor, criar... ali no caso estava até errado, né? Mas você criar essa imagem, acreditar em você mesmo e ir adiante em cima disso. É isso. Porque a gente, desculpa, mas para explicar, eu não sei você, mas eu sempre tive necessidade de me provar o tempo todo, ou de me provar para as pessoas, né? Porque de certa forma, porra, você é gay, você é menos do que os outros. A gente tem que se provar, nossa autoestima ela é minada de alguma forma, a gente tem que depois... o vídeo do Júnior ele fala, ele sempre teve que ser querido, ele sempre teve que ser o melhor para que a hora que descobrisse que ele era gay, aquilo tinha que sobressair, entendeu? Você tinha que provar alguma coisa, né? E eu sempre tive esse sentimento de que eu era inferior aos outros por sentir atração por meninos. Sim, sim.
mesmo quando eu ainda não entendi o que isso queria dizer. Então, e aí o Mike ali, o que ele faz? Ele se empodera. Uma música, pode ser até evangélica agora, gospel, não sei como que fala. Ou uma música. Ai, tem tantas que eu gosto. Tem uma música minha e do Lucas, mas é uma música internacional, eu não falo inglês, mas a música fala de duas árvores e ela traz a mensagem ali de duas árvores. Depois você manda ela pra mim que eu coloco o nome dela aqui no vídeo, pro pessoal saber qual que é, porque também agora eu fiquei curioso. Ela é bem legal. Gente como a gente, tem algum financiamento no seu nome? Financiamento no meu nome tem, Tem. um habitacional. O carro tá quitado? O carro tá A quitado. gente, essa pessoa com dinheiro, olha, é correto, viu? Extremamente organizado. Tá louco pra quitar o financiamento dele. Qual que é o seu score no Serasa? A última vez que eu olhei era 996. Quem que tem 996 no Serasa hoje em dia no Brasil, gente? É só essa pessoa, não Eu tem. cheguei a 999, tá meio baixo. Eu tinha 999, o Bernardo esqueceu de pagar o financiamento do nosso carro, eu fui para 600 alguma coisa, agora tava 900 alguma coisa de novo, mas não tava 999. Tava até semana passada, eu vi 996. Alguma coisa que você queira falar, alguma coisa que você queira perguntar para mim, algo acrescentado na nossa conversa? Bom, falar que quando você me convidou para essa conversa, eu fiquei bastante receoso, né? Porque a gente vai tocar em temas, a gente tocaria em temas Sim, tocamos, né? considerados Delicados. sensíveis, né? Muitas pessoas não estão preparadas para ouvi-los, muitas pessoas não entendem a respeito e eu queria assim, eu não queria militar aqui, Claro. eu não Entendi. queria, porque eu acho que tudo que é pela força, às vezes não é legal. Sim. Então eu não quero em nenhum momento que as pessoas aprendam sobre a homossexualidade pela força. Sim. Empurrado, né? Você tem que aceitar isso, né? E tipo assim, ser gay vai muito além de um relacionamento entre dois homens. Tem muita coisa envolvida, né? Tem amor, carinho, parceria, construir uma vida mesmo um do lado do outro. E vocês geralmente não vão me ver militando. Sim. Você queria passar isso para as pessoas. Eu não vou pegar a bandeira e vou sair escrachando e enfiando na cara de ninguém. Obviamente que a partir do momento que eu sentir que eu tô sendo, né, ofendido ou desrespeitado, aí eu vou me colocar. Mas eu quero que todo mundo aprenda a respeito através do meu exemplo. Sim. Através da forma como eu vivo, enfim. Essa é a sua forma de militar, no final da história. É a minha forma de militar. É que a palavra militância às vezes torna uma coisa um pouco até pesada, de que ficou batido isso, né? De que às vezes, muitas vezes feito de forma errada. Sim. A gente entende os movimentos, eles têm que acontecer, faz parte do processo, mas assim como você, eu também escolhi mostrar e viver. Acho que a gente tem que lutar pelos nossos direitos, inclusive são poucos. Sim. O último conquistado, ou um dos últimos conquistados, foi o casamento homoafetivo, que agora também está em xeque, né? Está sendo questionado. Mas eu penso sempre que existem formas e formas de você lutar pelos seus direitos. E Vamos viver. é isso. Eu acho que Perfeito. de mim pretendo que sempre saiam flores e não espinhos. Sem medo das pessoas verem as flores saindo hoje, não precisa mais esconder, né? É isso. Ju, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por, gente, sei lá, acho que vai dar quase 2 horas esse vídeo. Vou dar um abraço. Você, igual no outro, fica com a bunda pra cima aqui no vídeo. Obrigado. Você sabe disso. Ele vai voltar para fazer mais vídeos com a gente sobre outras coisas. Quero trazer ele com o Lucas. Quero, talvez, se conseguir trazer ele com a Andrea também, pra gente falar dessa loucura que foi esse casamento dos dois, que foi lindo, mas que tem muita coisa para contar pra gente. Tem. Obrigado mesmo. E, pessoal, obrigado por ter ficado até agora. Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos de vocês, se inscreva aí no canal, porque o próximo vídeo, quando sair, vai aparecer para vocês, ou no YouTube mesmo, ou no próprio e-mail. E, de verdade, obrigado por acreditar no meu projeto, obrigado por estar comigo até aqui, tá bom? Grande beijo para vocês, até o próximo. Tchau, tchau.